Alô pessoal, alô galera, aquele abraço chegando para analisarmos como foi a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, que teve vitória do Grêmio, teve vitória também do Internacional. Tá aqui a tabela para você, já vamos analisar a tabela após esta 27ª rodada. Antes, não esqueça de ativar as notificações do Plantão do Paulinho para receber as novidades do meu canal. Também fazer a sua inscrição no Plantão do Paulinho e dar um like, dar um joinha aqui pro Paulinho. Então, roda a vinheta. Da turma de cima do G6, apenas o Flamengo não venceu nesta rodada. O São Paulo, que é líder com 56, bateu nesse sábado à noite, lá no Maracanã, o Fluminense por 2-1. O Galo Mineiro jogou no sábado à tarde, bateu em BH. O Coritiba por 2-0, 49 pontos, tem o Galo em 27 jogos com 15 vitórias. O Flamengo tropeçou, jogou em Fortaleza, no Ceará, empatou neste sábado 0-0 com a equipe do Fortaleza. Tem 49 pontos, mas uma vitória a menos que o Galo. 15 vitórias para o Atlético, 14 vitórias para o Flamengo. O Inter derrotou a equipe do Bahia em Salvador por 2-1. O jogo pode marcar a despedida de Abel Braga do comando técnico do Inter. O Inter tem 47 pontos, é o quarto colocado, 13 vitórias na tabela e 58% de aproveitamento. O Inter que chega a 3 vitórias seguidas nesta edição do Campeonato Brasileiro. Venceu no Beira-Rio na sequência o Botafogo por 2-1, venceu o Palmeiras no Beira-Rio também por 2-0 e nesse domingo bateu em Salvador, na Fonte Nova, o Bahia por 2-1. Na sequência o Grêmio também vitorioso na rodada, derrotou agora há pouco, terminou na Arena, 2-1 para o Grêmio contra o Atlético Paranaense. O Grêmio fecha a 27ª rodada com 45 pontos em 26 jogos, tem jogo atrasado para fazer ainda. Em 27 de janeiro, na Arena, contra a equipe do Flamengo. O Grêmio tem 57, arredondando 58% de aproveitamento nesse momento, o Grêmio na tabela. Finalmente, o Palmeiras, fechando o G6, 44 pontos. O Palmeiras também venceu na rodada, derrotou em casa, nesse domingo, o Bragantino por 1-0. Portanto, dos 6 times que integram o G6, apenas o Flamengo não venceu. São Paulo venceu o seu jogo, derrotou o Fluminense, o Galo derrotou o Coritiba, o Inter bateu o Bahia, o Grêmio bateu o Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense e o Palmeiras derrotou o Bragantino. Portanto, do G6 apenas o Flamengo foi quem tropeçou na rodada. Em seguida eu vou apresentar aqui a próxima rodada, a 28ª, que só vai acontecer na outra semana. No próximo final de semana, dias 2 e 3 de janeiro, não teremos rodada, a bola não vai rolar pela Série A do Campeonato Brasileiro. A turma de baixo caindo hoje para a segundona do futebol do Brasil. O Vasco da Gama muito mal na tabela, tem 28 pontos nesse momento, abre a zona de rebaixamento. O Vasco jogou em Curitiba esse domingo, perdeu por 3-0, foi goleado pelo Furacão lá em Curitiba, o Vasco da Gama. O Goiás no sábado jogou em casa, conquistou uma boa vitória, bateu o Sport Recife por 1-0, mas só saiu da lanterna, agora é o 18º com 23. Também com 23 aparece a equipe do Botafogo, que jogou nesse domingo e perdeu em casa, no Rio de Janeiro, no Engenhão para o Corinthians por 2-0. O novo lanterna agora é o Coritiba, tem 21 pontos na tabela, o Coxa que foi derrotado nesse sábado em BH para o Atlético Mineiro por 2-0. Então Vasco da Gama, Goiás, Botafogo e Curitiba são os 4 últimos hoje caindo para a Série B da próxima temporada. O Bahia, que foi derrotado pelo Inter hoje em Salvador por 2-1, tem pontuação de rebaixado, mas nos critérios o Bahia está fora do Z4. O Bahia tem 28 pontos, 8 vitórias, contra 28 pontos e 7 vitórias do Vasco da Gama. Só que o Vasco tem jogo atrasado para fazer ainda. Dia 27 de janeiro, vai jogar em São Paulo contra o Palmeiras, ainda pela primeira rodada do primeiro turno do Brasileiro ainda, jogo atrasado do Vasco da Gama. De baixo para cima, portanto, brigando para não cair, Curitiba com 21, o Botafogo e o Goiás com 23, o Vasco com 28, o Bahia com 28 e o Sport Recife com 29, por enquanto, essa turma aqui. Dá até para colocar na briga aí o Fortaleza e o Bragantino, ambos com 31 pontos na tabela. Lembrando o seguinte, para ter uma ideia, a projeção hoje para escapar do rebaixamento, o balizador é o Vasco da Gama aqui, ó, 41 pontos, a projeção do Vasco ao final da temporada, 41 pontos. Então, para escapar do rebaixamento, nesse momento a projeção é de 42 pontos para, portanto, se livrar do rebaixamento à Série B da próxima temporada. Em termos de G6, o balizador para o G6 é o Palmeiras,
que se mantiver o aproveitamento atual de 56%, Palmeiras lá no final da competição vai chegar a 64 pontos. Então, 65 pontos, sempre um a mais aqui, 65 é a pontuação ideal para garantir G6. O Inter é o balizador do G4. Se o Inter mantiver o aproveitamento atual, vai a 66 pontos ao final da temporada, lá em 24 de fevereiro, portanto, para garantir a vaga com certeza para a chamada fase de grupos da Libertadores, tem que somar 67 pontos na tabela. Está apresentado, portanto, aqui a tabela, a turma de cima, a turma de baixo do Campeonato Brasileiro. Vou passar aqui, trocar a tela para mostrarmos a próxima rodada, que só acontece nos dias 6 e 7 de janeiro. Trocando a tela. Dias 6 e 7, portanto, acontece a próxima rodada, a 28ª rodada, a nona do retorno, que não vai ter nesses dias aqui as participações de Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians e Santos. Esses dois jogos foram transferidos pela CBF, porque nessa semana aqui, nesse meio de semana, o Palmeiras vai jogar contra o River Plate na Argentina, pelas semifinais da Copa Libertadores da América, e também na Argentina, nessa semana, o Santos enfrenta a equipe do Boca Juniors. Portanto, pelas participações de Palmeiras e Santos na Libertadores, os jogos Palmeiras e Corinthians, Atlético Mineiro e Santos foram transferidos para mais adiante. Palmeiras contra o Coringão no dia 16 de janeiro, dia 27 tem o Galo Mineiro contra a equipe do Santos. Quem vai estar em campo? O São Paulo, que é líder, vai jogar na quarta-feira, dia 6, 9h30 da noite em Bragança Paulista contra o Bragantino. O Flamengo, o segundo colocado, também joga na quarta-feira e também 9h30 da noite, dia 6, em casa no Maracanã contra o Fluminense. É clássico Fla-Flu, portanto, a dupla Grenal torcendo aqui pela equipe do Fluminense. Lembrando, portanto, que o Galo Mineiro, que é o segundo colocado, não vai jogar na rodada, somente pega o Santos lá adiante no dia 27 de janeiro. O Internacional, que é o quarto colocado, só joga na quinta-feira, dia 7, lá em Fortaleza contra o Ceará do Castelão às 7 da noite, da quinta-feira, dia 7. O Grêmio enfrenta na quarta-feira, dia 6, em casa, na Arena, às 8h30 da noite, a equipe do Bahia. E o Palmeiras, confirmando, não joga na rodada, somente dia 16 de janeiro contra o Corinthians, porque vai estar nesse meio de semana aqui enfrentando o River Plate pelas semifinais da Copa Libertadores da América. Portanto, uma boa chance para a dupla Grenal crescer ainda mais na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Tá bom, pessoal? É isso aí. Vitórias do Grêmio, vitória do Inter, vitória do Grêmio, vitória do Inter. Grêmio 2x1, quer dizer 2x0, 2x1 para cima do Atlético Goianiense, e o Inter também 2x1 para cima da equipe do Bahia lá em Salvador. Tá bom? Forte abraço, pessoal. Fui!